Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Fala galera, estamos aqui agora online para dar uma aulinha aí no capricho para vocês, né? É um prazer estar aqui com vocês, certo? Lembrando bem que vocês estão aqui, ó, do lado direito aqui, Giovana, Marcela, Ana Júlia, Luiz Felipe, aí no meio aqui, ó, a Rúbia na minha frente, pelo amor de Deus, hein, Rúbia, presta atenção, hein? Rúbia, depois Luana e o Wellington. Até que fim você voltou, Wellington? Agora você está aí, né, numa boa. Ixi, do lado aqui esquerdo, nem vou falar, né, que essas meninas aqui estão olhando já com cara feia já, né? Maria Eduarda, Ana Laura, Felipe Cozido. Ô, Felipe, desculpa, volta, vem aí, Felipe, vem pra cá. O Arthur lá no fundo eu não esqueci, porque o Arthur eu deixei por último, porque ele é o mais bonito da sala, né, gente? Você acha que eu ia deixar de falar dele? Beleza, galera, então vamos lá. A nossa aula aqui, né, retomando o conteúdo aí, lá na frente B, unidade 2, capítulo 5, dilatação térmica dos sólidos, né? Claro que vocês já devem ter estudado, vocês como alunos dedicados que são, nunca tem preguiça de fazer nada, vocês já devem ter estudado, lido tudo, eu vou agora só comentar aqui esse conteúdo para vocês relembrarem, correto? O que é a dilatação? Isso, dilatação, cara. Dilatação é quando há uma expansão. Expansão do quê? Ah, dos átomos e tudo mais ali nas ligações. Isso, vocês, é claro que vocês sabem disso, certo? Então nós vamos analisar aqui e vamos estudar a dilatação. Mas o que é a dilatação? Se vocês observarem na ilustração aí da página 198, tá lá um cubo, né? E no vértice de cada cubo tem um átomo. Só para mostrar o que acontece, né? A dilatação acontece quando aumenta-se a agitação das partículas, dos átomos, e aí isso se expande. Então o espaço, a lacuna que há entre eles, aumenta. Não é a matéria que cresce, mas sim o espaço entre esses átomos que estão ali. Esse espaço aumenta e a dilatação aumenta. E aumenta por quê? Porque há um aumento de energia, tá? Então nós vamos observar aqui primeiro a dilatação linear, tá? Então, dilatação linear, tá aqui a ilustração de uma barra, tá, de ferro, uma barra metálica ali, né? E aí ele mostra um comprimento L0, um comprimento L0 inicial, vamos dizer assim, a uma temperatura θ0, que é a temperatura inicial também. Então, após aquecer, ou seja, após sofrer uma variação de temperatura, se aumenta a temperatura, aumenta-se a energia, a agitação das partículas e isso causa a dilatação. E a dilatação linear, está exagerada aqui na ilustração para mostrar realmente o que acontece, o que é essa dilatação, em linear, linha reta, linear, tá? Lembram-se, tá? Comprimento, está dilatando. Então esse ΔL aqui é a variação do comprimento, correto? Então ele parte de um comprimento inicial L0 e chega a um comprimento L, tá? Então existe uma variação. E nós podemos dizer o seguinte, que esta variação acontece proporcionalmente ali à temperatura, tá? Então, a dilatação, ela é proporcional à variação de temperatura. Se ela é proporcional, nós podemos escrever, então, uma expressão ali para representar esta dilatação, tá? Essa variação. Então, a variação do comprimento L ali, ele vai ser proporcional à temperatura. Então, nós podemos dizer que a variação é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, esse alfa que aparece aqui é o coeficiente de dilatação linear. Então, cada substância ali, ela vai ter uma dilatação linear diferente, tá? Então, por isso que eu tenho que encontrar esses valores, né? Já foram calculados ali por experimentos e tudo mais, então esses valores estão tabelados, vão aparecer nos exercícios, tá? Para vocês. Então cada substância, cada matéria vai ter a sua dilatação, esse coeficiente de dilatação linear, e vocês vão utilizar eles nos exercícios, tá? E aí vezes a variação de temperatura, esse Δθ, correto? Então nós observamos ali que eu posso tanto utilizar essa daqui, a variação da dilatação linear, que vai ser igual ao comprimento inicial ali, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, como eu posso também usar essa expressão que aparece aqui embaixo, né? O comprimento final, né, depois da dilatação, vai ser igual ao comprimento inicial,
vezes, né? Aí abre parênteses aqui, 1 mais o coeficiente de dilatação linear, o alfa, vezes delta θ, tá ok? Então essas duas expressões aqui é o que vocês vão estar utilizando nos exercícios, tá? Na resolução dos exercícios. E se vocês observarem, lá na tabela, na página 199, tem uma tabela já com os coeficientes de dilatação linear. Então, continuando aqui, ó, aplicações do estudo da dilatação. Por que estudar a dilatação? A dilatação, se vocês observarem nas construções, ela aparece nas calçadas. Acho que talvez vocês olharam já assim, aparecem umas fissuras, divisões ali entre o concreto. Por que existe isso? Tá? Para que fazer aquelas fissuras ali quando fazem as calçadas? Isso mesmo, vocês já devem ter imaginado. Lógico, nós estamos estudando dilatação, é por causa da dilatação. É isso mesmo. Porque se você não deixar a fissura, quando ocorrer a dilatação nos dias mais quentes, dilata, o que acontece? Expande esse concreto e o concreto vai rachar, vai estragar a sua calçada. Tá? É claro que não é só na calçada, em todas as construções aí de forma geral, existe a dilatação. E aí os engenheiros são os responsáveis por estudar isso daí para poder fazer essa construção. Então tem que deixar tudo na medida correta, de acordo com o coeficiente de dilatação de cada substância, de cada material. E o ferro e o concreto foi um casamento perfeito, porque os dois têm um coeficiente de dilatação muito próximo, por isso eles dilatam, em dias quentes eles dilatam de forma igual e contraem também de forma igual, não prejudicando a estrutura das obras. Tá? Nós podemos encontrar isso também nos trilhos, né, de ferrovia. Antigamente se fazia o trilho com a separação. E, claro, para quem já andou de trem, eu nunca andei de trem, mas o trem acabava trepidando bastante porque ele tinha essas fissuras maiores entre os trilhos ali. Hoje se faz de forma diferente, né, com os estudos e com as máquinas novas que nós temos agora, é possível então já colocar então, o ferro ali, né, a linha do trem, já colocar ele expandido. Tá? Existe então um macaco hidráulico que expande ele e vai encaixar ele no trilho já no seu tamanho dilatado. E aí quando esse material recebe os dias mais quentes ali, ele não vai dilatar mais. Apenas há um relaxamento ali na contração dele, porque ele está esticado, então ele não vai estar tão forçado mais, ele já vai só relaxar um pouco mais as distâncias entre as partículas. Mas ele já foi colocado esticado, de maneira que não haja uma deformação nos trilhos. Tá? Nas pontes, nas extremidades das pontes, ou em pontes muito longas, em cima dos pilares, são colocados também esse relaxamento, um espaço ali entre os ferros e o concreto, para poder ocorrer a dilatação sem quebrar a ponte, sem haver fissuras ali. Tá? E aí nós temos também um exemplo de dilatação nas lâminas bimetálicas. Tá? O que são lâminas bimetálicas? Então, a lâmina feita com dois tipos de materiais, por exemplo, o latão e o aço, se nós colocarmos ali lado a lado um do outro, e prendermos eles, fixarmos eles um com o outro, o latão ele tem um coeficiente de dilatação menor. Então, quando ele for aquecido, ele vai dilatar, ele vai aumentar mais que o aço. E aí vai haver o quê? Uma envergadura, ou seja, aquela barra que está linear, que está retinho, grudadinho na outra, ele vai envergar. Isso é utilizado aonde? Em termostatos, né? Termostato, tem um bem na sua casa, bem simples de se analisar. O ferro de passar roupa, ele tem um termostato. Se vocês já observaram, ele chega a um determinado ponto, ele desliga. Então, quando ele aquece, significa que tem uma lâmina bimetálica lá nele, e aí vai aquecer mais um material. Eles vão receber a mesma temperatura, mas o coeficiente de dilatação é diferente, então um vai dilatar mais que o outro. Então, vai haver o efeito de desligamento. Desliga, aí o ferro abaixa a sua temperatura, e aí ele volta a religar novamente. Então ele vai ficar dilatando e contraindo, e por isso que existe ele desliga automático. Tá? Bom, como funcionam os gráficos de dilatação linear? Então, nós temos dois exemplos aqui. O gráfico em relação à temperatura, nós vamos ter o comprimento L em relação à temperatura. Então, ele é proporcional. É uma dilatação linear, o gráfico é linear, é uma função linear. Então nós temos aqui variação de temperatura
ele vai aumentar linearmente aqui o seu comprimento, tá? Então aqui é o comprimento, ele começa a um determinado ponto, porque ele já tem, é óbvio, né, que o material já tem um determinado comprimento inicial ali, e quando ele é aquecido, ele vai ter a sua variação aumentando, então, esse comprimento L, vai aumentar aqui. E posso fazer apenas um gráfico apenas da variação, a variação do comprimento ali, apenas da variação, ou seja, ele começa lá, eu tenho o início, o estado inicial, não tem variação nenhuma, é zero, e conforme eu vou aquecendo, então ele vai aumentando esta variação ali, tá? E nós podemos analisar então aqui, se eu destacar uma parte de qualquer um dos dois gráficos, daria para fazer isso daqui. Nós podemos destacar uma região e formar aqui um triângulo retângulo, tá? Um ângulo φ, tá? E aí nós temos aqui como cateto oposto ao ângulo φ a variação, tá? Do comprimento, e como a base aqui, né, o cateto adjacente ao ângulo φ, a variação da temperatura. E nós sabemos, e vocês já sabem isso muito bem, que cateto oposto sobre cateto adjacente dá a tangente, certo? Então a variação do comprimento pela variação da temperatura é dado pela tangente de φ. Por que eu estou falando isso daqui? Porque a tangente ela está relacionada com a inclinação, tá, desta reta. E a inclinação da reta depende do comprimento do material também. Quanto maior o material, né, maior for a barra que está sendo dilatada, maior vai ser a sua inclinação. Tá ok? Então observem aí, fiquem ligados e quando precisar desse cálculo aqui, vocês já sabem onde está para o exercício. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.